Tá gravando? Tá. Gente, vocês conhecem o formulário ATEC? Você sabia que é uma ferramenta que nós pais podemos usar e está disponível na internet? Então, se você não sabe, eu vou te explicar o que é. É uma avaliação online que a gente faz num site que é do Canadá, se eu não me engano, se eu não estou enganada, é no Canadá. É interessante você fazer preencher esse formulário para ter um parâmetro, né, de como o seu filho está indo, o que ele está evoluindo, no que ele ainda não evoluiu, o que vai ser preciso trabalhar. É interessante e é um formulário muito sério, tá? Conceituado. Vocês podem ficar bem tranquilos, podem fazer. E são perguntas direcionadas à família da criança autista, tá bom? Eu vou deixar o link desse formulário na descrição embaixo no vídeo ali para vocês preencherem. Então você passa ali o e-mail que você costuma usar, que daqui 48 horas, mais ou menos, depois que você preencher, você vai ter o resultado na tua casa aí, no teu e-mail, tá? O mais interessante desse formulário é que ele é bem dividido, sabe? São vários tópicos assim. O primeiro tópico fala sobre fala, linguagem e comunicação. E aí são 14 questões sobre esse tópico de fala, linguagem e comunicação. Deixa eu falar um aqui para vocês só terem uma ideia. Consegue usar duas palavras juntas? Aí, nessa época que eu respondi, há 6 meses atrás, eu coloquei que sim. Que ele conseguia nessa época. E agora ele está conseguindo mais até. Então aí a gente vai, por isso que é interessante fazer de 6 em 6 meses. O segundo tópico é sobre a sociabilidade. Ali são 20 questões sobre esse tópico de sociabilidade. Aí tem uma coluna diz, você vai assinalar se não descreve seu filho, se mais ou menos descreve seu filho e se descreve mesmo o seu filho. Então são três colunas para você preencher, de 20 questões. Por exemplo, vou falar uma aqui dessas aqui, tá? Por exemplo, não demonstra afeto. Aí você vai falar, descreve seu filho? Mais ou menos descreve seu filho ou não descreve seu filho? Tem o terceiro tópico que são 18 questões sobre percepção sensorial e cognitiva. E aí, você vai responder também, não descreve meu filho, descreve um pouco meu filho ou descreve meu filho. 3 colunas, e aí você vai preenchendo lá. Vou falar uma pergunta só desse tópico para vocês. Se veste sozinho, né? Aí você vai preencher. Eu, na época, eu coloquei que o Rafael não se veste sozinho, não descreve meu filho. Descreve um pouco ou descreve meu filho. Eu coloquei não descreve, porque ele realmente não se vestia sozinho. Ele está em processo agora. Então, tem peças que ele consegue colocar sozinho, tem outras que não. Então, dessa vez, ele vai para a coluna do meio. Descreve um pouco meu filho. Então, já vai ter uma resposta diferente aí. E aí, o quarto tópico fala sobre saúde, aspectos físicos e comportamento, tá? E aí, são 25 questões aqui nesse tópico. Bastante coisa bem interessante, sabe? Bom, todo ele é interessante, mas aqui tem coisas bem legais. Ó, se a criança é sensível a barulho ou não, né? Se a criança tem rotinas rígidas, né? Se ela segue rotinas rígidas. E uma porção de outras perguntas aqui. Aí, o formulário aqui nessa parte da saúde, aspectos físicos e comportamento, as colunas você vai responder assim, não é um problema, problema menor, problema moderado e problema sério. Então, aí são 4. Mamãe. Vamos, Mimi. Vem cá, ó. Ali, ó. Joga um beijo. Fala, eu quero Mimi. A Mimi. Beijo. Então, vai indo que a mamãe já vai terminar aqui. E aí, depois que você preencher todo o formulário, né? Ele vai somar todas essas questões aqui. E aí, em 48 horas, você recebe o resultado no teu e-mail. E como que funciona a pontuação? A mamãe já tá indo. Como que funciona a pontuação? De 0 a 180, tá? 0 seria fora do espectro, né? Que fala que a criança sai do espectro, mas as características, no caso, ficam praticamente imperceptíveis, né? E 180 é o grau mais severo. E aí,
conforme for passando o tempo, aí você vai medindo essa escala do teu filho. Mas assim, o intuito aqui não é, ai, meu filho é o severo, meu filho é o moderado, meu filho é o leve. Não, é para você ver como que o seu filho está evoluindo, ou se ele não evoluiu em alguma coisa que já evoluiu e uma coisa que regrediu. É muito interessante isso daí. É um trabalho sério que vale a pena, vale super a pena vocês fazerem sim, tá? E aí a soma total lá no finalzinho, você vai marcar lá, né? Você vai ter uma cópia com você, você guarda que 6 meses você faz e dá aquela olhada e vai acompanhando os números que deu, tá? O número do Rafael, a pontuação do Rafael deu 63, que nesse caso aponta que ele está dentro do moderado, tá? Ele está dentro do moderado, porque essa parte de comunicação aqui, o Rafael ainda é muita coisa, a comunicação dele ainda falta muita coisa. Então, ficou mais baixo por causa dessa região aqui da fala, da linguagem da comunicação. Mas a gente está numa perspectiva de cada vez melhorar. Mas aí, conforme vai passando o tempo, a gente vai ganhando alguns pontinhos aí, que eu acho que eu olhando agora aqui com vocês, eu já vi que tem umas coisas que já mudaram. Eu já fico feliz só de olhar. Bom, gente, então essa era a dica que eu queria dar pra vocês hoje, porque eu acho que a gente tem que dividir, né? O que é legal a gente tem que dividir com as outras pessoas. Tá à disposição pra gente ali, gratuitamente na internet. O mais trabalhoso disso tudo vai ser pensar um pouquinho, analisar e preencher. O resto, o formulário, ele vai vir com a soma em 48 horas, você guarda, se você quiser imprimir, você imprime e vai guardando. E pode fazer por muito tempo isso daí. E aí é legal porque surgem algumas questões ali no meio, se você tiver alguma dúvida, você conversa com um profissional também. O interessante é a gente não deixar passar desapercebido esses detalhes, assim, principalmente em questão de avaliação. Porque é importante a gente acompanhar de perto a evolução dos nossos filhos e principalmente se houve se eles retroagiram, né? Se houve algum retrocesso também, né? Então é importante a gente ficar de olho nisso. Nós que estamos ali o máximo de tempo com os nossos filhos, é importante a gente não deixar isso passar desapercebido. Fiquem com Deus, todo domingo tem vídeo aqui. Se vocês ainda não conhecem o Instagram, chama Terra em Família, e eu mudei essa semana o nome, agora vai ficar assim mesmo, tá? Todo dia a gente tá lá, tem bastante atividade, tem algumas dicas. É bem interessante, é um canal de comunicação que a gente compartilha e troca muitas informações com muitos pais, muitas mães que estão passando pelo mesmo que a gente. É muito gratificante, eu sempre falo isso, né? Que é gratificante. Fiquem com Deus, gente. Beijo. Tchau.